Fala, galerinha do oitavo ano. Estou aqui mais uma vez para gravar a resolução das atividades que eu enviei na semana passada para vocês. E nós estamos aí relembrando, recordando e reforçando, né, as técnicas aí para a gente resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, coisa que a gente começou a treinar lá na plataforma MangaHeart ainda. A gente está fechando aí o mês de junho, recordando cada uma das atividades que nós fizemos lá naquela plataforma. Então, nós temos aí o exemplo, né, da primeira técnica operatória, do primeiro método de resolução, que é o método da substituição. Eu pedi para que vocês assistissem os vídeos lá do Marcos Aba, que ele já tinha vídeos prontos, ensinando cada um. Então, aqui tem um probleminha, mostrando como que resolve, né? Só citando como exemplo para vocês. Eu não vou explicar esse exemplo, porque eu vou corrigir cada uma das atividades, né? Mas nós temos aí duas maneiras de resolver aí o sistema de equações. Um é o método da substituição, que esses dois exemplos trazem, e o outro é o método da adição. Então, na primeira atividade aqui, nós temos que é para resolver pelo método da substituição. E aí o método da substituição, nós temos ali a letra A. Eu costumo dividir o método da substituição em 3 passos básicos. Então, eu vou fazer de acordo com esses 3 passos que eu costumo dividir aqui, para ver se vocês entendem melhor. Então, qual é o primeiro passo aí do método da substituição? O primeiro passo é você isolar uma letra em uma equação. Como nós temos duas equações, né? Nós temos a equação de cima e a equação de baixo. Eu escolho qualquer uma dessas letras aqui para eu isolar. De preferência, eu escolho uma letra que não tenha coeficiente. O que é uma letra com coeficiente? É se, por exemplo, aparecesse 5x, 3y, né? Se aparecesse coeficiente nas letras, eu evito escolher aquela letra. Como, né, nessas equações eu não tenho nenhum coeficiente nas letras, então tanto faz a letra que eu escolher. Suponhamos ali que eu escolha a letra x na primeira equação. O que seria, então, isolar a letra x? Eu escrevo a letra x sozinha e o igual depois dela. Que aí ela já está isolada. Mas eu preciso escrever aquela primeira equação. Então, no caso, quem que vem depois do sinal de igual? O 5 e o y, que eu tirei lá do primeiro membro. Então, o y vem para cá negativo e aí pronto. Está concluído aí o nosso primeiro passo. Eu isolei a equação, isolei a letra, né, x na equação, e nós temos agora que a letra x vale 5y. E agora nós podemos passar, então, para o que eu chamo de segundo passo. Eu vou escrever aqui para vocês. O segundo passo, o que seria? O segundo passo seria você substituir a letra isolada na outra equação. Como assim? Eu isolei a letra x. Então, agora, na outra equação, que outra equação é essa? Bom, é de baixo, porque no primeiro passo eu usei a equação de cima. Então, na equação de baixo, que era x menos y igual a 1, eu não vou escrever mais o x, porque eu vou substituir ele pelo seu valor que eu determinei lá no primeiro passo. Então, o valor de x agora não é 5 menos y. Eu vou escrever isso, então, no lugar da letra x. A letra x vai deixar de existir na equação e agora nós temos uma equação com apenas uma letra. Só tem a letra y. Daí eu substituo e resolvo, né? Vou tirar ali do parênteses, fica 5 menos y de novo, que é igual a 1. Daí eu posso ali somar os y, né? Vai ficar 2y negativo, sinais iguais em soma e conservo o sinal. E ao mesmo tempo posso passar o 5 para o lado direito da equação, para o segundo membro, e ele vai ficar menos 5. E aí nós temos ali agora menos 2y, que é igual a menos 4, porque 1 menos 5 é menos 4. Daí eu deixo o y sozinho,
passo menos 2 dividindo, e vai ficar menos 4 dividido por menos 2. Nesse caso, nós temos que o y vale 2, e aí nós concluímos aí o segundo passo. Nós substituímos a letra isolada na outra equação e encontramos o valor da letra y. Daí a gente chega para o que eu chamo de terceiro e último passo. Qual é, então, o terceiro passo? É quando a gente descobre o valor da outra letra. Então, se eu descobrir o valor da letra y, agora eu vou descobrir o valor da letra x no terceiro passo. Então, eu chamo ele de descobrir o valor da outra letra, ou da outra variável, né? Que a gente pode chamar também da outra incógnita. Então, basicamente é assim agora. Eu volto lá no primeiro passo, que eu isolei a letra x, não foi? Eu disse que a letra x é igual a 5 menos y. E agora o que eu faço? Eu vou substituir a letra y. Eu não descobri que a letra y vale 2? Então, no lugar dela, eu coloco 2. E aí, olha como vai ficar. Vai ficar x é igual a 5 menos 2, 3. Então, pronto. Nós resolvemos esse sistema de equação pelo método da substituição. E aqui nós temos os 3 passos, né, que eu gosto de separar. Para finalizar, é sempre bom a gente escrever como forma de solução. Então, a gente escreve entre chave e entre parênteses. Coloca primeiro o valor do x que nós encontramos e, por último, o valor do y. Os dois separados aí por uma vírgula, porque mais tarde a gente vai aprender que esse valor que a gente encontra de x e y é um ponto lá do plano cartesiano, onde a reta determinada por cada uma dessas equações, essas retas elas se cruzam, elas se encontram nesse ponto. Então, por agora, só vamos escrever mesmo a resposta em forma de solução, dessa forma aqui, ó. Solução é igual, aí abre chave, abre parênteses, aí coloca o valor de x primeiro, que você encontrou, 3, separado por vírgula, você coloca o valor do y, fecha parênteses, fecha chaves. E aí na letra B nós temos um novo sistema de equações, que também é para ser resolvido pelo método da substituição. Então eu já deixei aqui os 3 passos preparados para nós, e eu vou seguir cada um deles. Primeiro passo, isolar uma letra em uma equação. Como na letra A eu isolei a letra x, e na equação de cima, nessa agora eu vou escolher a letra y, e eu vou escolher a equação de baixo, porque o y já está positivo, então para mim é melhor. Então eu escrevo y é igual a 12, porque o 12 já estava depois do igual, e como o x está vindo agora, ele muda o sinal, fica menos x. Pronto, eu isolei o valor de y, o primeiro passo é apenas isso. Segundo passo, eu vou substituir a letra isolada na outra equação. Então repara que no primeiro passo eu usei a equação de baixo. No segundo passo, então, eu preciso usar a equação de cima, que é x menos y igual a 2. Mas eu não vou substituir a letra que eu isolei, e eu isolei a letra y, não foi? Então eu vou tirar a letra y, ó, e no lugar dela eu vou colocar 12 menos x, porque foi o valor isolado lá no primeiro passo. E depois que eu substituo, eu venho resolvendo. Então nesse caso agora, tirado o parênteses, eu vou ter que fazer o jogo de sinal, né? Tem um negativo, então esse negativo de fora do parênteses, ele faz jogo de sinal com todo mundo que está aqui dentro. Resumindo, quando tem um sinal de menos fora do parênteses, ele inverte o sinal de todos os que estão dentro do parênteses. Então, o 12 que está positivo, ele vai sair negativo por causa do jogo de sinal. O x que estava negativo, ele sai positivo por causa do jogo de sinal. Daí eu já posso fazer a soma, x mais x, 2x, e ao mesmo tempo passo 12 para o lado direito, ele fica mais 12, e aí eu posso resolver aqui embaixo, ó, 2x é igual a 14, x então é igual a 14 dividido por 2, x é igual a 7. Pronto, já descobri o valor de uma das incógnitas daquela equação. No terceiro passo é descobrir o valor da outra, então. E aí eu volto no primeiro passo, para pegar aquela equação ali, ó,
y igual a 12 menos x. Como que eu faço para descobrir o valor de y? Faço 12 menos x. Então, y vai ser igual a 12 menos o valor de x. Nesse caso aqui, o y, então, é igual a 5. E aí, para finalizar, a gente vai escrever sempre aí como uma solução do sistema de equações entre chaves e parênteses. Primeiro o valor de x, depois o valor de y, fecha parênteses, fecha a chave. Essa é a solução aí do sistema da letra B. E vamos lá então para a letra C. O sistema de equação é esse que nós estamos vendo aqui em cima. Primeiro passo, pelo método da substituição. Primeiro passo, vou isolar a letra x, porque repara, as letras y ali, ó, das duas equações, elas possuem coeficiente. Não é que seja impossível resolver se as letras possuem coeficientes, mas é que se torna um pouco mais trabalhoso, porque depois aqueles coeficientes vão virar o denominador de uma fração e aí dá mais trabalho. Então eu dou prioridade, eu dou preferência para aquela letra que não tem coeficiente. Daí eu posso escolher tanto a equação de cima como a de baixo. Vou escolher de cima. X é igual a 5 menos 2y. Isolei. Vou para o segundo passo. Eu vou na outra equação, que no caso é a de baixo. X mais 3y é igual a 10. Só que agora eu tenho que substituir a letra isolada. No caso lá, eu isolei a letra x. Então, eu vou colocar no lugar dela 5 menos 2y. É bom colocar dentro do parênteses, porque se caso tiver um jogo de sinal, você não vai se perder. Se você colocar sempre fora do parênteses, quando for necessário colocar dentro do parênteses, você não vai colocar, não vai fazer jogo de sinal, e aí um sinalzinho muda o resultado de uma equação inteira. Tirando do parênteses ali, 5 menos 2y, porque ele não tem jogo de sinal. Repete o mais 3y, que é igual a 10. Então, eu só tirei do parênteses. Já posso resolver ali a soma das letras, né? Menos 2y mais 3y, fica y positivo, que é igual a 10, menos 5. Y, então, é igual a 5. Pronto. Descobrimos o valor da letra y. O terceiro passo agora é você voltar naquela equação lá do primeiro passo, x igual a 5 menos 2y, e agora aqui nós temos uma novidade. Ó. Quando você vai colocar o valor do y no lugar dele, é só no lugar dele. Então, olha só, aquele 2 é um coeficiente, ele continua ali porque ele está multiplicando o valor do y. Daí, na hora de substituir, repara, é 5 menos 2 vezes o valor de x. Então, ficou 5 menos 2 vezes o valor de x. O valor de y, perdão. Então, x é igual a 5 menos 10, que nesse caso, então, é menos 5. 5 menos 10 é menos 5. E aí a gente escreve essa solução do sistema. Escreve lá S de solução, abre chave, abre parênteses, coloca o valor de x primeiro e depois o valor do y, fecha parênteses, fecha a chave. Essa é a resposta da letra C. Partindo para a última lá da número 2, a letra D, nós temos o sisteminha aí, 5x mais y igual a 3, x mais 2y igual a 15. Nesse caso, olha só, nós podemos escolher ou a letra y da equação de cima ou a letra x da equação de baixo. Porque as outras, elas possuem coeficientes. A letra x da equação de cima tem o 5x. E a letra y da equação de baixo tem o 2y, tem o 2 ali como coeficiente. Então, daria mais trabalho escolher uma dessas. Eu vou escolher agora, então, a letra y para revezar, né? Na letra C eu escolhi a letra x. Então, agora eu vou escolher a letra y da equação de cima. E aí vai ficar y igual a 3 menos 5x. Pronto, está isolado. Segundo passo, eu vou substituir na outra equação, que no caso é a equação de baixo. X mais 2y, que é igual a 15. Mas espera aí, eu vou substituir, não vou? Então agora eu não vou mais escrever a letra y. No lugar dela, eu vou colocar 3 menos 5x.
E aquilo que eu aconselhei na letra C, né? Coloque sempre entre parênteses na hora de substituir, porque olha o que vai acontecer agora. Na hora de resolver, esse x eu repito, mas esse 2, que está fora do parênteses, ele multiplica todos os que estão dentro do parênteses. Multiplica essa expressão inteira. Então, o 3 vai ser multiplicado pelo 2 e o 5x também vai ser multiplicado pelo 2. Daí vai sair mais 6 menos 10x, que é igual a 15. Repara que o jogo de sinal foi feito, né? Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. Olha, 2 vezes 3, 6 positivo. E na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. 2 positivo vezes 5x negativo dá 10x negativo. Daí eu posso resolver já, fica menos 9x, que é igual a 15, menos 6. Aí menos 9x é igual a 9. X, então, é igual a 9 dividido por menos 9. Eu vou ter que colocar entre parênteses aqui, ó. 9 dividido por menos 9. X é igual, então, a 1 negativo, porque os sinais são diferentes e na divisão de números com sinais diferentes o resultado é negativo. No terceiro e último passo, nós temos aí, então, que é para descobrir o valor da outra letra. No caso, o valor da letra y. Por isso que a gente volta no primeiro passo, escreve aquela equação lá, ó, y igual a 5 menos 3 menos 5x, e aí fica y que é igual a 3 menos 5 vezes o valor de x, que é menos 1. Lembra do que eu disse na letra C, né? É só o x que você substitui. O coeficiente 5 continua justamente para multiplicar o valor do x. Então, vai ficar 3 mais 5, que é igual a 8. E nós escrevemos essa resposta aí em forma de solução. A gente abre chave, abre parênteses, coloca o valor do x primeiro e depois o valor do y. E está resolvido, então, a letra D da número 2. Letra D da número 1, né? Na número 2, nós temos um probleminha. Ó. Em um estacionamento havia carros e motos, no total de 44 veículos e 152 rodas. Calcule o número de carros e de motos estacionados. Daí, para resolver, então, um problema, pelo método da substituição, ou de um dos métodos, né? A gente vai resolver pelo método da substituição, a gente precisa primeiro escrever um sistema, né? Lembra que nós estamos estudando sistemas de equações com duas incógnitas, na verdade? Tem duas letras. Tem duas letras porque representam dois valores desconhecidos. Neste problema, nós não sabemos agora de imediato o número de carros e nem o número de motos. Então, nós temos dois valores desconhecidos. Para a gente conseguir resolver esse problema, a gente precisaria aí de um sisteminha com duas equações, porque são dois valores desconhecidos. Então, como que a gente pode começar? Escolhendo as letras que a gente quer usar. Então, no caso, eu vou usar assim, ó, carro, eu vou usar a letra C. E moto, eu vou usar a letra M. Vou colocar aqui um sinal de igual para virar uma setinha. Bom, o que nós sabemos? Que há um total de 44 veículos. Carro é veículo, moto também é veículo. Então, se eu somar a quantidade de carros com a quantidade de motos, eu sei que essa quantidade vai ser igual a 44, porque nós temos 44 veículos. Ainda, nós temos a informação de que há um total de 152 rodas. Bom, se eu sei que cada carro tem 4 rodas, então eu vou multiplicar a quantidade de carros por 4 para encontrar a quantidade de rodas, não é? E se a cada moto tem 2 rodas, eu vou multiplicar a quantidade de motos por 2 para eu descobrir a quantidade de rodas que tem em todas as motos. Bom, é claro que eu ainda não sei essa quantidade, então ainda vai ficar como uma expressão. Mas se torna uma equação quando eu sei que o total de rodas, né, juntando rodas de carros com rodas de motos, esse total é igual a 152.
Então, nós temos aí um sistema de equação formado aí, ó, por essas duas equações. Uma vez formado o sistema, que eu acho que é o mais complicado, né? Você chegar nesse sistema quando você tem um problema, traduzir o problema para essa linguagem matemática talvez seja a maior dificuldade de vocês, mas essa dificuldade ela vai diminuindo a partir do momento que a gente vai praticando. E aí, depois que o sistema está pronto, a gente, usando o método da substituição ainda, vamos seguir aqueles 3 passos. Então, o primeiro passo, isolar uma letra em uma das equações. Nós temos a equação de cima como sendo a mais indicada para isolar qualquer letra. Então, você pode isolar a letra C ou a letra M. Eu vou isolar a letra M. Então, vai ficar M, que é igual a 44 menos C. Segundo passo, a gente vai substituir agora a letra M na equação de baixo. Então, a equação de baixo é 4C mais 2M, que é igual a 152. Só porque, como agora eu estou substituindo a letra M, eu não vou escrever M mais, eu vou escrever aquele valor, 44 menos C. Coloca sempre entre parênteses, e aí 4C a gente repete, o 2 multiplica todos os que estão lá dentro, então 2 vezes 44 dá 88, 2 vezes C, 2C. Faz o jogo de sinal, e aí fica desse jeito. Na linha de baixo eu posso resolver já as letras, ó. 4C menos 2C, 2C, que é igual a 152 menos 88. 2C é igual a 152 menos 88. 12 menos 8, 4. 14 menos 8, 6. Então, dá 64. Quantidade de carros ali, então, vai ser 64 dividido por 2. Quantidade de carros é igual a 32. Calculou a quantidade de carros. O terceiro passo agora é descobrir o valor da outra letra, que no caso agora é a quantidade de motos. Você volta na equação lá do primeiro passo. Motos é igual a 44 menos quantidade de carros. A quantidade de motos é igual a 44 menos 32. A quantidade de motos, então, é igual a 12. Então, nós temos 12 motos e 32 carros. Como esse é um problema, a gente não coloca em forma de solução, né? A gente coloca em forma de resposta. Havia no estacionamento 32 carros e 12 motos. Se você somar, você vai perceber que tem 44 veículos, e se você conferir a quantidade de rodas, desconsiderando o step do carro, vai haver 152 rodas aí nesse total de veículos. Uma outra técnica também muito utilizada para resolver um sistema de equação é o método da adição, que é quando a gente soma duas equações, ou, se eu preferir também, eu posso diminuir duas equações, se for o caso. Então, nós temos duas maneiras, né? O método da substituição, que foi o que eu acabei de usar naquelas atividades anteriores, e o método da adição, que é o que nós vamos fazer agora, a número 3. A gente vai resolver, então, esses sistemas da número 3 pelo método da adição. E aí o método da adição, ele recebe esse nome justamente porque a gente vai adicionar duas equações. E ele funciona muito bem quando a gente percebe que nessas duas equações há termos simétricos, né? Termos opostos. A gente chama de termos opostos aqueles que só têm um sinal de diferente. Por exemplo, nós temos que o menos 3 e o 3 eles são opostos, porque um é positivo e o outro é negativo. Mas o valor numérico, se eu olhasse apenas o número, né, o valor em módulo, é 3. Então, nós temos aí também que 6 e menos 6, eles são simétricos. Nós temos aí que menos 2x e 2x, eles são simétricos, eles são opostos. E que quando eu somar os dois, vai dar zero, porque como eles têm sinais diferentes, o resultado vai dar zero, né? Porque eu vou ter que diminuir
vou ter que fazer 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. 2x menos 2x, 0. Então, o método da adição ele funciona muito bem sempre que a gente percebe num sistema termos que são simétricos, termos que são opostos. Nesse sistema, a gente pode perceber que o y são os termos opostos, né? São os termos simétricos, porque eu tenho um y positivo e um y negativo. O que vai fazer com que quando eu somar, né, eu vou fazer uma soma, quando eu somar os dois, como eles têm sinais diferentes, eles vão zerar. E esse é o objetivo aí dos métodos que nós estamos aprendendo, tanto do método da adição, quanto do método da substituição. O objetivo é fazer com que o sistema perca uma letra. A gente elimine uma das letras e resolva uma equação com apenas uma letra. Então, nesse caso, ó, somando termo a termo, x mais x, 2x, x mais x, 2x, y menos y dá 0, 7 mais 3, 10. Repara que depois que eu somo, e a gente até desenha essa barrinha, né, como se fosse uma soma mesmo, porque só sobra o x. O que aconteceu com o y? Ele zerou, porque como tem sinais diferentes, na hora de somar, eu acabo tendo que subtrair, porque essa é a regrinha da adição. Na adição de dois números com sinais diferentes, a gente diminui. Fica 1 menos 1, que dá 0. Então, o y some, e aí você termina de resolver. No método da adição, você acha o valor da primeira incógnita de forma muito rápida. Então, fica lá, x igual a 5, né? Já descobriu o valor da letra x. E agora, para descobrir o valor da letra y, você pode vir aqui em qualquer equação, na de baixo, na de cima, e substituir. Eu vou escolher de cima, e você descobre o valor da outra letra. Então, nessa equação de cima, é x mais y, que é igual a 7. Mas espera aí, eu já não descobri o valor de x, o x não vale, não é 5? Então, eu coloco 5 no lugar dele e resolvo. Daí fica y, que é igual a 7 menos 5. Y, então, é igual a 2. Pronto, resolvi o sistema. E eu também preciso colocar ele aqui como uma solução entre chaves e parênteses, o valor de x primeiro, depois o valor do y, desse jeito. Então, está feita aí a letra A da número 3 para vocês. Está corrigido, façam a correção aí no caderno de vocês. E na letra B, da número 3, nós temos uma situação muito parecida com a da letra A. Novamente é o y que é simétrico. Ó. Nós temos y simétricos ali na equação de baixo e de cima. Então, na hora que você soma, o que vai acontecer? O y mais uma vez vai sumir. Então, agora nós temos x, que é 1x, né? Mais 2x, 3x. Y menos y vai dar 0. E aí a gente nem escreve o 0. 2 mais 1, 3. Então, fica 3x igual a 3. A gente deixa o x sozinho, passa outro 3 dividindo. 3 dividido por 3 é 1. Já descobrimos o valor da letra x. E eu vou escolher a equação de cima aqui mais uma vez. Ó. Você pode escolher a de baixo. Eu é que vou escolher de cima. E aí eu te explico por quê. Porque na equação de cima, você percebeu que o y, que é o que a gente vai descobrir, ele está positivo. Então, eu vou ter um trabalho a menos. Eu não vou precisar fazer jogo de sinal lá na frente. Por isso, eu escolhi a equação que tem mais termos positivos, para me dar menos trabalho. De preferência, aquele que a letra que nós vamos descobrir já está positiva. E agora, como x vale 1, troco o x por 1. E resolvo, né? Já fica o y certinho, que é igual a 2 menos 1. Y, então, é igual a 1. Pronto, ó, essa foi bem rápida. Tanto o x quanto o y são iguais a 1. Então, a solução desse sistema, você precisa escrever isso. Entre chave e entre parênteses, é 1,1, né? X vale 1 e o y vale 1 também.
E está feita aí a letra B da número 3 para vocês. E não é perseguição contra a letra Y, mas a letra C da número 3 é mais uma em que a letra Y é eliminada logo de cara. Então, se a gente somar pelo método de adição, nós podemos somar ou subtrair duas equações. Tanto faz. Somando essas duas equações, vai ficar 3x mais 5x, 8x. 5y, que o de cima é positivo e eu escrevi negativo, mas esse aqui é positivo, ó, vou tentar fazer um maisinho aqui improvisado. Esse aqui é positivo, né, o de cima. Senão não ia zerar e a gente ia ter que alterar esse seminha aí. Mas ele é positivo. Eles são opostos e por isso que o y vai zerar de novo. Então, somando lá, 3x mais 5x, 8x, que é igual a 16. E aí fica x, que é igual a 16, dividido por 8. X é igual a 2. Já descobrimos o valor de x. Bom, nesse caso eu vou escolher mais uma vez a equação de cima, porque ela é a que tem mais termos positivos ali. Mais simples, menos trabalhoso. Então, eu repito a equação, ó, 3x mais 5y é igual a 11. Só que, na verdade, a letra x agora ela não é mais uma incógnita. O valor dela é 2, porque eu acabei de descobrir. Então, eu posso trocar o x ali por 2. Ó. Fazer uma substituição. E aí, 3 vezes 2 é 6. Repete o mais 5y ali, que é igual a 11. Deixo o 5y quietinho. Passo o 6 para o outro lado, fica menos 6. E fica 5y, que é igual a 11 menos 6, 5. Aí eu deixo o y sozinho agora e passo 5 dividindo. Vai ficar y, que é igual a 1. E aí a gente escreve essa solução dessa forma. Solução é igual, aí coloca entre parênteses, primeiro o valor de x, depois o valor do y. E prontinho, está feita aí a letra C para nós. E, finalmente, uma letra ali em que a variável x, a incógnita x, vai ser eliminada, que é o caso da letra D da número 3. Ó. Repara que na letra D, o y da equação de cima e da equação de baixo, eles têm sinais iguais. Então, se a gente somar eles, não vai dar zero. Mas a letra x tem sinais diferentes. E eles são opostos. Então, quando eu efetuar a soma com números de sinais diferentes, é uma subtração, né? Eu faço um menos o outro. Então, é o x que vai zerar. X menos x dá zero. Y mais y, 2y, que é igual a 7 menos 5, 2. E aí pronto, ó, y vai ser igual a 2 dividido por 2. Y, então, é igual a 1. E aí eu vou escolher mais uma vez a equação de cima, que é a que tem mais termos positivos. Ah, então sempre vai ser de cima? Não. Pode ser que seja de baixo também, com mais termos positivos. Então, vou escrever x mais y é igual a 7. Só que, na verdade, o y agora é que eu já descobri. O y vale 1. Então, eu não escrevo mais y, eu escrevo o valor dele. E aí vai ficar x, que é igual a 7 menos 1. X, então, é igual a 6. E pronto. Escrevo aí como uma forma de solução, entre chave e parênteses, primeiro o valor de x e depois o valor do y, porque esse é um par ordenado. Tem essa ordem definida aí. E no método da adição, nós temos um segundo caso que pode acontecer, que é quando nós não temos termos que são opostos, termos que são simétricos, como, por exemplo, aqui o 3y da equação de cima é negativo e o da equação de baixo também. Então, se eu somar essa equação do jeito que ela está, não vai dar zero o y e muito menos o x. Repara, 2x mais 4x vai dar 6x, não vai eliminar o x. E como aqui os sinais são iguais, eu vou ter que somar 3 mais 3 vai dar 6 também. Não vai sumir o valor do y. Então, a gente precisa preparar esse sistema. É o único caso que pode dar problema aí
no método da adição. A gente acabou de fazer a número 3, em que aparecem os sistemas muito bons, né? Todos já preparados, só para eu fazer a soma, e depois que a soma foi feita, pronto. Uma incógnita é eliminada do sistema e eu só tenho a outra. Agora, a partir desse segundo caso aqui, né, na atividade número 4 que nós vamos fazer, você vai perceber que nenhuma delas, depois de efetuar a soma, uma letra vai ser eliminada. Então, a gente vai ter que preparar o sistema. E como que a gente faz isso, então? Então, primeiro vamos entender por que é preciso preparar o sistema e o que é preparar o sistema. Vamos supor que a gente tentasse resolver esse sistema da letra A, que eu copiei aqui embaixo de verde, pelo método da adição, sem preparar. Bom, qual que é o objetivo do método da adição e do método da substituição? É fazer com que uma das incógnitas do sistema seja eliminada. Então, no método da adição, quando eu somo, olha só, vai ficar ali 2x mais x, 3x. Ou seja, a letra x ela não foi eliminada do sistema. No caso da letra y, os sinais são diferentes, então eu vou diminuir. 8 menos 3, 5, vai ficar 5y positivo, negativo, né? Conserva o sinal do maior. Então, menos 5y, que é igual a 32 menos 2, 30. Repara que, nesse caso, se eu tentar utilizar o método da adição sem preparar o sistema, eu vou encontrar uma nova equação com duas incógnitas. E nós já aprendemos que uma equação com duas incógnitas possui infinitas soluções. Eu não posso determinar todas as soluções porque elas são infinitas. Tem como eu resolver. Por isso, então, que no método da adição, se eu não tiver dois termos ali que são opostos ou simétricos, ou seja, mesmo valor em módulo, só com os sinais contrários, eu não consigo resolver o sistema pelo método da adição. Daí eu vou ter que preparar o sistema. O que é preparar o sistema, então? Preparar o sistema é fazer com que ele fique, então, com dois termos aí opostos. E aí, qual é o artifício que nós temos para fazer isso acontecer? Nós podemos multiplicar ou dividir toda uma equação pelo valor que a gente achar que deve. Por exemplo, aqui, ó, eu olho para esse sistema da letra A e eu percebo que embaixo tem um x sozinho, não tem? Quando isso acontece é uma maravilha, porque aí, ó, eu posso pensar em multiplicar essa equação de baixo aqui, multiplicar ela inteira por menos 2. Sabe por quê que eu penso nisso? Porque na equação de cima tem 2x positivo. Eu preciso, então, que na equação de baixo fique com 2x negativo, porque aí eu vou ter dois termos simétricos. E aí, quando eu somar, o x vai ser eliminado. Se eu quero eliminar a letra x dessa equação, uma das formas seria eu multiplicar somente a equação de baixo por menos 2. E aí nós teríamos um novo sistema que eu vou escrever aqui na frente. Ó. Como a equação de cima não está sendo multiplicada, ela continua 2x menos 8y, que é igual a 32. Já a equação de baixo está sendo multiplicada por menos 2. Daí fica x vezes menos 2, menos 2x. 3y vezes menos 2 vai dar menos 6y, que é igual. Aí eu multiplico a equação inteira. 2 vezes menos 2, menos 4. Repare então aqui agora, ó, que eu vou ter na equação de cima um 2x positivo e na equação de baixo um 2x negativo. Se eu fizer a orelhinha aqui, ó, do sistema, né, a chave, porque ele continua sendo um sistema, agora eu posso fazer então, efetuar a soma e resolver esse sistema pelo método da adição, que agora vai funcionar. Repara, o 2x agora são simétricos e ele vai dar 0.
Os y agora têm o mesmo sinal, então eu vou ter que somar. 8 mais 6 dá 14, negativo. Soma e conserva o sinal. 32 menos 4 vai dar 28. Então vai ficar y, que é igual a 28, dividido por menos 14. E aí fica y, que é igual a menos 2. Pronto, descobri o valor do y. Escolho uma das equações para eu descobrir o valor do x. Vou escolher mais uma vez a equação de cima aqui para resolver essa letra A. Então vai ficar 2x menos 8y, que é igual a 32, mas como nós já aprendemos, né, o valor do y não é mais desconhecido. O valor dele agora é menos 2. Ó. Então eu coloco o seu valor e resolvo. 2x mais 16, que é igual a 32. 2x é igual a 32 menos 16. 2x é igual a 16. X é igual a 16 dividido por 8. Opa! X é igual a 16 dividido por 2. X é igual a 8. E aí, nós temos, então, a resposta aí da letra A, que eu vou escrever aqui na frente dela. A solução da letra A vai ser, ou é, o valor de x primeiro, separado por uma vírgula, e o valor de y depois. Então, essa é a solução aí da letra A. E aí vocês vão perceber que nessa número 4, todos os sistemas vocês vão precisar preparar para depois resolver pelo método da adição. Então, nós temos aí na letra B um sistema que é preciso ser preparado. Ó. 3x menos 15y igual a 18, 6x menos 10y igual a 36. Repara que tanto o x, eles não são opostos, e nem o y. Então, se a gente partir para somar aqui, não vai dar certo. Eu preciso preparar. E aí, preparar como mesmo? Bom, você tem que tentar perceber uma forma de multiplicar uma ou outra equação, ou às vezes as duas. Nem sempre é possível multiplicando apenas uma, mas se você conseguir é bem melhor. Na letra C e na letra D eu vou mostrar como multiplicar as duas para resolver. Mas na letra A e na letra B eu vou mostrar para vocês que você pode descobrir como multiplicar apenas uma. Por exemplo, aqui, ó. Na letra B, mais uma vez, você pode perceber que aqui em cima tem 3x e na equação de baixo tem 6x. Então, se eu multiplicar de cima por 2, eu vou conseguir 6x aqui em cima. Ou, se eu divido a segunda equação por 2, eu também consigo 3x aqui embaixo. Acontece que tem o mesmo sinal, não tem? Então, eu vou ter que ou multiplicar por menos 2 ou dividir por menos 2. Bom, aí, tanto faz, né? Eu aqui vou preferir dividir para tornar os números das equações menores. Se eu multiplicasse de cima, dava certo também. Multiplicava por 2, ficava 6x, 30y, 36 aqui, né? Agora, se eu dividir, eu vou trabalhar com números menores. Então, a gente tenta fazer o que é mais simples para nós. Eu, então, agora vou dividir a equação de baixo por menos 2. Então, vou colocar uma barrinha de divisão e vou colocar aqui, ó, menos 2. Então, a equação de baixo toda será dividida por menos 2, enquanto a equação de cima não acontecerá nada com ela. Então, como que vai ficar? 6x dividido por 2 é 3x. Só que como é dividido por menos 2, vai ficar menos 3x. E aí eu vou ter os números opostos que eu precisava, tá vendo? O 10y ali está negativo. Então, divisão por números de sinais iguais, o resultado fica positivo. 10 dividido por 2, 5. Então, 5y positivo, que é igual. 36 dividido por 2, 18. Os sinais são diferentes, fica menos 18. Então, repara, eu dividi a equação de baixo por 2, porque eu percebi que fazendo isso eu teria números opostos, né? E eu poderia cortar, então, ou eliminar na hora que eu fizesse a soma, utilizando o método da adição, que agora eu posso fazê-lo. Se você não tinha percebido isso,
Tem várias outras maneiras de fazer. Uma delas é multiplicar a equação de cima por 2. Independente da maneira que você fizer, desde que seja correto, vai dar o mesmo resultado na resposta. Então, agora, efetuando aqui o método da adição, né? Vamos colocar o símbolozinho lá de mais, que a gente vai fazer uma soma. E eu vou colocar aqui 3x menos 3x vai dar 0. 15 menos 5 vai dar 10y. Conservo o sinal do maior. Eu estou diminuindo, por quê? Porque os sinais são diferentes. Mas a operação que eu estou fazendo é uma adição. Adição de números com sinais diferentes. 18 menos 18 dá 0. Então vai ficar y, que é igual a 0, dividido por menos 10. No caso, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, o valor de y é 0. Parto agora para outra equação para descobrir o valor de x. E eu vou escolher mais uma vez aqui a equação de cima. Então, vai ficar assim, ó. E escolhendo a equação de cima aqui, a gente vai ter ali 3x menos 15y, que é igual a 18. Só que o valor de y a gente acabou de descobrir que é 0. Então, eu vou lá e troco e resolvo a equação. 3x menos 0 é igual a 18. Então, 3x é igual a 18. Eu não preciso passar o mais 0 para o outro lado, porque ele vai ser 0, não vai? Então, x igual a 18 dividido por 3, x é igual a 6. E aí nós temos também a resposta, portanto, da letra B, preparando os sistemas, multiplicando apenas uma equação para fazer a preparação aí do sistema. Se você multiplicar só uma, é melhor, mas não quer dizer que é a única maneira correta. Você pode multiplicar as duas, como é o caso que eu vou explicar para vocês aqui na letra C. E, na verdade, na letra C, mais uma vez, se a gente quiser multiplicar só uma equação, a gente pode também. Então, eu vou deixar para explicar na letra D ali como fosse multiplicar as duas. E que, de qualquer forma, uma das equações não ia mudar, porque eu ia ter que multiplicar uma por 1, né? Ou uma outra por 1. Agora, multiplicando só uma equação, então, qual que você vai escolher? Tanto faz. Ah, eu quero multiplicar a equação de baixo. Então, quem que você está querendo fazer sumir na equação aqui de baixo? Ah, eu quero fazer o x sumir. Eu quero fazer o x sumir. Então, para fazer o x sumir, aqui embaixo tem que aparecer o quê do lado do x? Menos 6, né? Menos 6x, que aí eu vou ter termos simétricos para na hora de somar o x ser eliminado. Já que eu quero eliminar o x, vou multiplicar a equação de baixo por menos 6, para que apareça o termo lá, menos 6, ao lado do x, o coeficiente menos 6. Então, vou escrever aqui, ó, tá entre parênteses, menos 6. E a equação de cima, o que vai acontecer com ela? Absolutamente nada. Então, vai continuar 6x mais y, que é igual a 37. E na equação de baixo, quando você multiplicar x vezes menos 6, a menos 6x. 3y vezes menos 6 vai ficar menos 18y. 9 vezes menos 6 vai ficar menos 54. E aí acontece aquilo que eu havia falado. Ó. Tenho termos simétricos ali. O x agora tem o menos 6 embaixo e tem o 6 em cima. E aí agora a gente pode somar que o x vai ser eliminado da equação. Fazendo isso, como que vamos ficar então? Vou colocar lá, né, o sinal ali da soma. Colocar o tracinho aqui embaixo também. E a gente vai efetuar a soma aqui agora. Então, 6x menos 6x, 0, acabou o x. 18y menos y vai ficar 17y negativo, né? Sinais diferentes aí diminui e conserva o sinal do maior. 54 menos 37 vai ser igual, os sinais diferentes a gente diminui, né? Então, 54 menos 37, 17 negativo.
E a gente vai ter y, que é igual a menos 17, dividido por menos 17. O valor de y desse sistema, então, aqui é igual a 1. Descobrir o valor de uma das letras, vai na outra letra do sistema, na outra equação do sistema, né, qualquer uma delas, e substitui o valor da letra que você descobriu. Então, no caso for o x, for o y, então 6x mais y é igual a 37, né? Só que o valor do y agora é 1. Então, eu vou colocar um 1 ali, entre parênteses, para não perder o costume. 6x mais 1, que é igual a 37. 6x é igual a 37 menos 1. 6x, então, é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 6. E aí você descobre que o x é igual a 6. E aí anota lá na frente, né? A resposta no formato de solução. Solução é igual a 6 separado por vírgula 1. Esse par aí ordenado 6 e 1. Essa é a letra C, portanto, resolvida aí para vocês. E na letra D, mais uma vez, se a gente quisesse resolver multiplicando só uma equação, a gente poderia multiplicar só a equação de baixo aqui, ó, por menos 2, ou dividir a equação de cima por menos 2. Então, a gente poderia mexer apenas com uma equação. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faria se eu precisasse multiplicar as duas equações. Por exemplo, imagina que não desse para multiplicar a equação, só a equação de baixo por 2, para encontrar o 4y aqui, ó. Imagina que isso não fosse possível. Imagina que aqui em cima fosse assim, ó. Imagina que a gente tivesse sistema desse jeito, ó. 2x mais 5y, que é igual a 6. E aí embaixo a gente tivesse lá 3x menos 4y, que é igual a 5. Repara, se eu multiplicar a equação de baixo por 2 ou por qualquer número, eu não vou encontrar nenhum valor dos que tem lá em cima. E se eu multiplicar a equação de cima também por qualquer valor, eu não vou encontrar um valor que eu preciso embaixo. Por exemplo, eu precisaria aqui em cima de ter um 4y positivo. Eu não consigo fazer isso multiplicando. Ou então eu precisaria ter aqui em cima 3x. Eu não conseguiria fazer isso multiplicando. E a gente só pode somar, a gente só pode multiplicar ou dividir para preparar esse sistema. Não é verdade? Então, imagina que nós tivéssemos um sistema desse e que a letra D fosse esse sistema. Imagina que a gente não conseguisse multiplicar apenas uma equação para fazer o que a gente precisa. Então, eu teria que multiplicar as duas equações. Então, eu quero eliminar aqui, ó, o y, né? E imagina que não fosse possível multiplicar o 2 aqui para dar 4. Então, como que eu faria? Eu ia multiplicar a equação de cima pelo coeficiente que tem na equação de baixo. Então, por exemplo, na equação de baixo, do lado do y não tem o 2 negativo, então eu vou multiplicar a equação de cima por 2, justamente porque tem o coeficiente 2 do lado do y, lá na equação de baixo. E na equação de baixo, eu vou multiplicar ela por 4. Por quê? Porque é o coeficiente que aparece ao lado do x na equação de cima. Daí, se eu fizer isso em qualquer sistema de equação, eu consigo organizar as equações para poder somar e fazer com que uma das letras sejam eliminadas. Aqui eu não mudei o sinal, porque eles já têm os sinais diferentes. E olha o que vai acontecer. Quando eu multiplicar 4 vezes 2, não vai dar 8. E quando eu multiplicar 2 vezes 4, vai dar 8 também. Então, eu vou ter 8y em cima e 8y embaixo. Lembrando que eu estou fazendo desse jeito na letra D, só para mostrar para vocês o caso, né, de um sistema que imagina que não fosse possível simplesmente multiplicar o 2y por 2 para encontrar o 4y. Daí a gente faria dessa forma para resolver pelo método da adição. Então, nós teríamos aqui na equação de cima, ó, 4x, né, porque eu vou multiplicar 2x vezes 2, mais
8y, que é igual a 12. E na equação de baixo eu teria 4x também, menos 8y, que é igual a 6. Ou 12, né? É igual a 12 também. E aí, você já consegue perceber que o 8y ali, ó, ele já é simétrico ali embaixo. Então, eu posso resolver esse sistema pelo método da adição, simplesmente somando agora as duas equações, eu vou obter aí, vou conseguir eliminar uma das letras. E aí, como que vai ficar, então? 4x mais 4x, como os sinais são iguais, somo e conservo o sinal. 8y menos 8y vai dar 0. 12 mais 12 vai dar 24. E aí vai ficar x, que é igual a 24 dividido por 8. E aí x é igual a 3. Descobrir o valor da primeira letra. Escolhe qualquer uma das equações, né? Para descobrir o valor da segunda. Escolher de cima aqui de novo. E aí vai ficar 4x, vou repetir, mais 8y, é igual a 12. Como o x eu descobri que vale 3, então agora no lugar dele eu coloco 3 lá, ó. E aí agora resolvo. 4 vezes 3, 12, mais 8y, é igual a 12. Daí fica 8y, é igual a 12, menos 12. 8y é igual a 0, y é igual a 0 dividido por 8. Portanto, o y vale 0. E aí a gente escreve isso na forma de solução, que em frente à letra D mesmo. Então, abre chaves e abre parênteses, coloca o valor de x primeiro e depois o valor do y. E aí está resolvido o nosso sistema aí da número 4. E resolvido, portanto, então, todas as atividades dessa nossa lista. Espero que vocês possam ter compreendido aí e entendido bem melhor depois dessa correção.